Olá, meus amigos, voltando aqui com o nosso podcast Observadores, diretamente aqui do canal Estudos Nacionais, também pelo Spotify. Se inscreva no canal dos Estudos Nacionais se você está assistindo pelo YouTube, e ative o sininho, claro, ou então também siga, né, o Observadores Podcast no Instagram e nas redes sociais, nas demais redes sociais, principalmente aqui no Spotify, se você está ouvindo. Lembrando que o Spotify também tem a opção de vídeo. Se você quiser ver a minha cara, você pode apertar ali no vídeo, ou então vai somente no áudio. Bom, pessoal, o tema do nosso podcast de hoje é claro, não podia deixar de ser toda essa questão dos massacres em escolas, que está causando uma comoção aí no país inteiro, inclusive até dando oportunizando, né, aí alguns anseios de censura que já haviam censura nas redes sociais, etc. Claro que a gente é a favor que seja censurado todo tipo de manifestação que faça apologia à violência, né? Mas ficou evidente que essa não é a intenção exata da coisa quando se começou a falar sobre, por exemplo, aí o ministro Flávio Dino falou que tem a ver, que esses ataques têm alguma coisa a ver com os protestos contra o governo em 8 de janeiro, quer dizer, obviamente se aproveitando politicamente da questão aí do sofrimento das famílias, dessa tragédia, enfim, porque pouca gente parece querer saber realmente o que está por trás disso. Atualmente, depois do acontecimento, começou aí uma série de aproveitamentos políticos, ideológicos, e enfim. E eu acho que é interessante a gente analisar o outro lado da questão, analisar um lado, alguma parte aí que está sendo deixada de lado em toda essa coisa, esse efeito, né, que tem vitimizado jovens, adolescentes e até adultos, né, vamos dizer assim, afinal de contas, existe uma onda de violência, está acontecendo uma onda de violência que está realmente, de fato, existe aí pelos estudos que a gente procura e encontra aí ao longo dos últimos anos, houve um aumento mesmo de ataques a escolas e contra crianças, contra adolescentes, enfim. E não tem a ver, como muitos querem nos Estados Unidos, é mais comum isso, mas no Brasil também acontece, não tem a ver exatamente com questão de armamento, posse de armas, que acaba sendo apropriado para tentar resgatar, né, a agenda do desarmamento civil e tal, que não tem nada a ver, porque se um professor tivesse armado lá, ele tinha evitado muito mais facilmente um ataque daquele, mas enfim, não é essa a questão, porque tem aí armas brancas, né, bastante, facas, machadinhas. Tem dois casos. Teve um caso no Rio Grande do Sul há uns anos atrás que o sujeito tentou fazer com uma machadinha, mas foi impedido. E depois, nesse último caso de Blumenau, foi realmente essa mesma arma. Vamos falar um pouco sobre isso também. Afinal de contas, o que está por trás disso aí? Existem muitas formas de a gente analisar esse fenômeno, né? Mas vamos começar aqui um pouco, tentando rapidamente. É uma coisa que poderia ser feito um estudo longo aqui, mas rapidamente dando uma pincelada em alguns aspectos sociais que podem estar favorecendo algum tipo de fenômeno desse tipo, né? Para quem ainda não leu, tem lá nos Estudos Nacionais uma matéria a respeito disso, em que eu fiz ali um resgate de estudos sobre esse assunto, tentando mais ou menos entender o que está por trás. O que aconteceu? Aconteceu também, todo mundo já sabe, falei disso também num outro episódio aqui, ou no próprio Estudos Nacionais aqui no canal, um outro vídeo no canal, sobre o relatório que foi feito, tentando associar isso aí a narrativas de direita, etc. E aí eles pegam, por exemplo, grupos neonazistas e colocam junto com grupos apoiadores do Bolsonaro, enfim, para tentar lacrar aí na política. Bom, mas o que isso tem de verdadeiro, né? Existe algo, sim, a ver com os fenômenos do neonazismo. Tem um pouco a ver com isso. Mas vamos retroceder um pouco no tempo e na estrutura da sociedade para a gente tentar entender um pouco. Olha só, isso estou falando aqui com base em várias coisas que eu li a respeito disso, vários resgates aí de estudos sociológicos, psicológicos, psicologia social e a própria observação que a gente pode fazer desses fenômenos. Por exemplo, a gente sabe que há algumas décadas já, faz algum tempo, que existe aí o fenômeno do bullying, né? O bullying começou a ser pesquisado
por volta da década de 70, final da década de 70, início da década de 80, começou a ser pesquisado por sociólogos e tal. A partir do momento que ele começou a virar objeto de estudo, é claro que ele também virou objeto de estudo de outros grupos também dentro do meio acadêmico, que a gente chama hoje de a pauta ou agenda identitária. Então hoje ele está bastante apropriado por essas narrativas, que não são narrativas, eles pegam fatos reais, mas, como eu falei no artigo, muitas vezes se aproveitam de histórias dolorosas, histórias difíceis, complicadas, envolvendo crianças, adolescentes, e que são em caráter de exceção, né? E eles expandem isso, né? Sem se importar muito com o efeito para aquelas pessoas, e expandem isso de maneira a criar, transformar, né? Esse fenômeno, esse problema que às vezes pode ser facilmente resolvido dando força para o aluno, para o estudante, para ele enfrentar, enfim, e eles criam um outro problema e transformam isso numa luta social, etc. A ideologia ou teoria de gênero que começou a ser colocada nas escolas há algum tempo, ela cria também na criança uma confusão muito grande. Então a gente já está vindo de um processo que é o seguinte: problemas familiares desestruturados, muitas famílias com pais separados, por exemplo, isso qualquer psicólogo sabe que é problemático, que cria uma série de problemas. Isso vai criando as crianças, os filhos, né? A gente não pode ser inocente, né? A gente sabe, com o advento e a popularização do divórcio, as crianças, os filhos foram colocados em último plano, foram deixados de lado, muitas vezes jogados numa escola, paga bem caro para uma escola cara, que aí para ter com um símbolo de que está se importando com a educação, né? E a gente sabe que escola cara não quer dizer nada. Aí hoje ou jogam na frente de uma televisão, mas modernamente aí os celulares, as telas, que tem aí um efeito extremamente danoso para a plasticidade cerebral das crianças. Isso aí já tem milhares de estudos a respeito. Então isso vai criando uma ansiedade, uma facilidade, um fechamento, isolamento também da criança. E tudo isso aconteceu aí poucos anos atrás, já a coisa começa a crescer com até chegar nesse fenômeno que a gente tem visto hoje, que é o que motiva mais diretamente esses ataques, que são os tais fóruns, né? Onde se cria ali desafios. E esses desafios, eles são baseados em quê? Né? A gente sabe aí que, ao contrário do que está alardeando o governo, né, ali, utilizando ali alguns estudos duvidosos, ao contrário disso, não são as redes sociais como Twitter, Instagram ou Facebook, sei lá qual é a rede social, principalmente o Twitter, né, que eles estão focando, que está disseminando essas coisas. São fóruns aí fechados ou abertos, mas ligados àquelas redes sociais como o Discord, o Chan, etc., que começaram a se popularizar após o ataque, aquele massacre que aconteceu em Columbine, em 1999. A partir dali, aqueles atiradores, aqueles assassinos ali começaram a ser glamorizados e transformados em heróis por alguns grupos, e isso começou a crescer e começou a entrar aí motivado por alguns grupos de ideias. Aí entra a questão aí que o pessoal da esquerda gosta de tentar associar com direita, mas que não tem nada a ver, a gente vai ver por quê, que tem a ver com grupos que têm algumas ideias. Quais são esses grupos que têm ideias aí? Onde é que a gente pode encontrar semelhanças ideológicas com algo que possa potencialmente levar a esse tipo de fenômeno violento, apologia da violência, etc. Bom, a gente sabe que existia já há algum tempo os tais masculinistas, né? Que é um pessoal que falava inicialmente contra o feminismo e aí começavam então a pregar violência. Isso aí existe. E isso aí, há uns 10 anos atrás, até inclusive, eu li algumas mensagens, não era de grupos fechados nem nada disso, mas eu vi o pessoal que estava indo para essa linha e eu até alertei e falei: olha, esse pessoal é doido, é maluco, né? Eles partem de alguma análise da sociedade tentando mostrar uma decadência moral assim insolúvel, né? E aí, justamente por essa falta de solução, eles não encontram solução nem individualmente, que na verdade seria principal, né? Na falta de uma solução e na busca
de uma solução social, alguma coisa, eles então aderem a uma expediente de violência, a uma ideia de violência que começa a crescer. Isso foi apropriado e foi enriquecido por uma ideologia que eu tenho falado bastante, que é as ideias aí eurasianistas, que se pautam justamente por um anti-ocidentalismo, quer dizer, o Ocidente, que é o berço aí do feminismo, do gaysismo, da agenda LGBT, etc, etc, do aborto e todas essas questões. Esse Ocidente, né, concepção dessas pessoas, ele está totalmente degradado e não há mais o que fazer. Então, quando chegar a um ponto em que não há mais solução e nem esperança, então o que sobra, né? Aí você pode até, como adulto, né? Se você tem aí 30, 35, 40 anos, você já viveu bastante, ou se você teve uma boa educação, você sabe que, bom, a esperança está em Deus, está nos céus, ou que seja, se você não acredita nisso, a esperança pode estar em você mesmo e você vai fazer o melhor possível, e é isso, e não cabe a você. Agora, se você veio de uma educação em geral, não estou fazendo aqui nenhum tipo de juízo de valor, em geral, com família desestruturada, pais separados, enfim, com uma família confusa, e que não teve uma educação moral ou religiosa suficiente, e nem religiosa, às vezes a pessoa é criada dentro da religião, mas não tem um background suficiente, um entendimento, explicações que façam sentido. Isso começa a fazer, o que começa a fazer sentido é justamente essas narrativas, né? E por outro lado, a gente vê o seguinte, nos últimos anos também, aí comentei isso no artigo ali no estudosnacionais.com, também tem um expediente aí muito importante, que é justamente as agendas que foram motivadas aí pela esquerda nos últimos anos. Elas criam uma pressão muito grande em cima das crianças, através da obrigatoriedade ali né, de ensino, uma briga, na verdade, de pais, educadores, para uns querendo educá-lo, querendo colocar esses temas de questão de gênero, né, questão de desconstrução da linguagem, desconstrução, enfim, da identidade humana, querendo forçar isso. Então, professores reforçando isso sempre, os pais lutando para evitar isso, enfim, começa a se criar uma pressão e uma ansiedade que obviamente leva crianças e adolescentes à loucura. Eles não estão preparados para isso. Ninguém está preparado para uma pressão desse tamanho. Agora, aí se você vai para o outro lado, grupos oferecendo então uma identificação, etc. O que é o desafio? Olha, cria um desafio, né? Algumas pessoas dizem o seguinte: tem lá os jogos de violência, como por exemplo o GTA e outros, né, que no jogo tem ali o desafio e uma missão que é justamente o cometimento de crimes. De fato, como você vai negar que isso tem uma inspiração ali? É óbvio que isso gera uma inspiração, mas gera uma inspiração em quem? Nessas pessoas que estão com problemas. E que tipo de problema, né? Tem um psicólogo que eu usei ali um trecho ali de um estudo em que ele fala exatamente que não é uma questão de doença mental. São pessoas normais, mas que foram submetidas a uma situação de estresse, ansiedade, pressão social, etc., que vai criando problemas. Eles focam especificamente no bullying, que segundo eles é 87%, tem a ver com 87% desses casos de ataques a escolas. Bom, mas o que mais que pode ser isso aí? Dentro desse fenômeno do bullying, o que existe mais, né? Algumas semanas teve uma moça, né? Uma moça que se dizia um homem trans, que atacou uma escola em Nashville, nos Estados Unidos, justamente dizendo, um dos motivos era que os colegas não queriam chamar ela pelo pronome masculino. Então, ao mesmo tempo, a gente identificou, a gente descobriu, saiu na mídia, sites de comércio online que vendem bandeiras LGBT com um fuzil, né, dizendo uma coisa: defenda a igualdade, né? Ou seja, defender com armamento, né? Imagina se os conservadores pró-legítima defesa fazem uma coisa desse tipo, né? Então, bom, não seria de todo ruim agora nesse ponto de vista. Defenda as escolas, defenda as famílias, né? Mas isso vai ser tratado como apologia à violência. No entanto, esse caso dessa moça
Não foi, não está sendo. Então esse fenômeno dessa violência, esse ódio, que é um ódio que é construído por grupos de interesse que tentam utilizar então as histórias, os dramas reais de pessoas, de crianças e adolescentes, expondo a vida deles muitas vezes para abrir precedentes, para criar leis punitivas e persecutórias contra escolas, professores, pais, igrejas, comunidades e principalmente crianças, né, que por um momento ou outro fez uma piada, uma coisa assim, pronto, criou um problema em cima e uma pressão. Eu fico imaginando, né, quem é homem aí, menino, foi menino nos anos 80, que piadas consideradas hoje homofóbicas, é a coisa mais comum que tem. Agora eu fico imaginando como estão vivendo as crianças numa escola em que isso é uma coisa natural e de repente é envolta de uma proibição terrível, né? Enquanto que naquela época isso não tinha um peso tão grande. E agora passa a ter. E aí, claro, quando você diz que quem faz piadas homofóbicas quer matar homossexuais, né, e tal. Aí o menino lá fez uma piadinha, fez outra, ele já se identifica com esse perfil. Pô, então começa a ficar com raiva, é proibido. Antigamente não era assim, as pessoas faziam piada e não dava bola, tratava bem, inclusive, o menino que tem a tendência ou outra. Então, é óbvio que o tratamento do tema foi criando um outro problema, né? Agora, vocês imaginem o seguinte, a ideologia de gênero, ela diz o seguinte, você não nasce menino nem menina, você vai construir com o tempo essa identidade. Ou seja, a primeira identidade que uma criança descobre, conquista, que é a identidade masculina ou feminina, né? Esse primeiro passo é o primeiro degrau da formação da personalidade. E então eles tiram esse primeiro degrau. Quando você vai subir uma escada, não tem o primeiro degrau, né? Você tem que passar para o segundo direto. E como é que se salta esse problema, salta esse desafio, aí está a palavra, como é que se salta esse desafio, né? Através da busca de identificações, outras formas de identificação. E como é que funciona a identificação? Primeiro se identifica menino ou menina, depois se identifica com os coleguinhas, os amigos. E como é que antigamente se identificava, existia os desafios, entre aspas, que eram os bullying, né? Muitas vezes o bullying era quando era leve, claro, quando é grave é um problema, claro, né? Mas quando era leve, era uma forma do adolescente, da criança principalmente, se sentir parte daquele grupo, né? Então, quer dizer, era uma parcela ali, e aí ele tinha que dizer, não me interessa fazer parte, ou me interessa, eu preciso disso primeiro, depois eu não preciso mais. Então, existia uma etapa natural, o saudoso jornalista Paulo Francis, né? Uma vez ele numa entrevista acho que é o Roda Viva, não sei, falaram sobre o bullying nas escolas, ele falou, eu acho o bullying muito saudável, fortalece o caráter. Não estou concordando com ele aqui, mas imagine se ele dissesse isso hoje, né? A histeria que ia ser. O fato é que não estou falando a favor do bullying, mas a transformação desse bullying em um problema maior é como o racismo. Morgan Freeman, naquele famoso vídeo dele, falou isso, né? Olha, você quer acabar com o racismo? Pare de falar nisso. Então, quer dizer, quem transforma a coisa num problema social, psicológico, político, obviamente não quer acabar com o problema. Obviamente quer ganhar algo com esse problema, né? Então, da mesma forma como a gente viu aí em 2022, uma menina de 11 anos, grávida, após uma relação consentida, que se descobriu, foi obrigada a assassinar, a consentir com o assassinato do próprio bebê no ventre, ali por meio de um método extremamente cruel, né? Da mesma forma que aconteceu isso, para que foi as feministas empurraram essa menina para a cirurgia invasiva, praticamente uma tortura, para quê? Para poder servir de precedente para reduzir a idade gestacional na jurisprudência do caso da questão do aborto, em nome do que? Da pauta da legalização do aborto. Ou seja, apesar de tudo que elas falam, né, a favor das mulheres, das meninas, etc., aquela menina ali não teve a menor importância para elas, exceto como um meio de se conseguir um avanço político que eles querem, que eles acreditam necessário, enfim, e que baseado na morte, né? Então, quando a gente fala da subcultura da morte, é isso, é o descaso, o descarte das vidas individuais, né, em nome de uma cultura que na verdade resolve as coisas pela morte.
E, no caso da ideologia de gênero, a pressão pela amputação, né, da conquista da identidade das crianças. Isso vai criando um problema. E essas crianças cresceram de fato. Aí sim, você imagina, sem identidade, sem possibilidade de uma identificação inicial, básica, com uma educação ruim, pais separados, celular, o tempo. Aí sim, né, descaso total com a educação de valores morais e tal. Aí sim você tem uma pressão ideológica. Durante a pandemia se obrigou as crianças, jogou elas num canto, tirou da escola e colocou num quarto no computador. E elas foram então atemorizadas. Você não pode sair na rua, não é que você vai morrer. As crianças não tinham letalidade quase. Então é o seguinte, você vai matar seus avós, você vai matar seus pais. Aí você vai somando tudo isso, né? Aí vai somando tudo isso e você pega, por exemplo, a cultura dos mortos-vivos no cinema, né? Os mortos-vivos é o quê? É uma pessoa matando vários corpos. E vai matando e matando. Pode matar porque eles já estão mortos, né? Então abre essa porteira e essa porteira abre um imenso portal imaginativo, né? Que vai criando então nessas mentes já acostumadas, dessensibilizadas e bombardeadas por pressão ideológica, pressão aí por medo que gera ansiedade, falta de valores morais, o tempo todo, essa plasticidade cerebral agindo o tempo todo em dopaminas aí de pixel e imagens, e aí você vê, de repente ele entende, percebe que o Ocidente, não precisa nem chegar nisso, né? O mundo em torno dele está totalmente degradado. As meninas com a roupa curta, ou as meninas aí querendo, ou os colegas sendo contra a sua opção sexual, parecendo ser contra, criticando, fazendo chacota, polarização política aproveitada e impulsionada durante a pandemia, né? Será que é a direita que está criando tudo isso? Ou será que é justamente o que está acontecendo e assim ao preço aí da psicologia das crianças, do problema da mente das crianças, da saúde mental das crianças, está acontecendo uma reação agressiva e violenta contra as liberdades civis, liberdade de expressão que sempre existiram, né? E que a liberdade de expressão tem menos efeitos danosos do que esse anseio totalitário de cerceamento a qualquer custo. Então, as crianças foram, nos últimos anos, colocadas totalmente fora, né, das preocupações. E aí a gente vê, então, aí pegando agora a questão cultural e ideológica, né, partindo pela questão dos mortos-vivos, some aí mortos-vivos, passando agora, saindo das crianças e passando para os adolescentes ou até adultos, né. Quantas pessoas aí, quando começou a invasão da Ucrânia, acharam uma maravilha, e a gente vê em grupos os memes, né, os memes que comparam ucranianos a LGBT, por quê? Porque eles são ocidentalizados. Então aí eles são LGBT, eles são todos desajustados, e o Ocidente desajustado. Então qual é a solução para o Ocidente desajustado? É a guerra, é a morte. A ideologia do Alexandre Dugin, ela prega uma guerra civilizacional. Os grupos de apoiadores e simpatizantes desse ideólogo, eles se organizam, né, através de grupos de discussão e tal, e eles promovem todo tipo de narrativa justamente de culpabilização, exatamente como a esquerda faz. Então, por exemplo, quando surgiu aí esses ataques, alguém em um grupo falou que não, isso é fruto da americanização, né, do Brasil. Como se os ataques que acontecem, porque o foco dos pró-russos aí é exatamente os Estados Unidos, como se esses ataques que aconteceram, que eles vêm de fato dos Estados Unidos, mas como eles são nos Estados Unidos? Anti-americanos, anti-ocidentais, anti-cristãos. Eles não são cristãos, né? Eles são quase sempre, em sua grande maioria, são anti-ocidentais. Diversos ataques desse aí, inclusive os primeiros que originaram e glamorizaram esses fatos, eles tinham ligação muito clara com a narrativa anti-americana, né? E a sociedade opressora, a ideologia de gênero, ela prega exatamente isso hoje em dia. A sociedade americana, a ideologia anti-ocidental de esquerda fala muito dos Estados Unidos, né? E aí por isso os Estados Unidos virou alvo preferencial aí, inicialmente, mas a ideologia de gênero, por exemplo, fala que a família,
a sociedade, todo mundo é opressor, né? Como é que você acha que isso vai funcionar na cabeça de crianças, adolescentes e até adultos que depois começam a achar maravilhoso, né, filmes de jogos de violência e filmes aí de mortos-vivos em que você mata centenas de milhares, né, de monstros que seja, mas são pessoas, são corpos humanos, né? E destruição, né? É as subculturas da destruição. Você vê todo esse negócio e assim, fomentado e estimulado dentro de um ambiente psicológico desajustado, é isso que acontece. Então, tem uma série de elementos aí que a gente pode elencar, poderia ficar falando aqui o resto do dia, mas o que acontece é que a esquerda e o governo, principalmente, tenta associar, então, a direita, né? Mas aí tem toda aquela confusão de que nazismo, né, o nazismo associar o nazismo à direita é engraçado, porque aqui em Santa Catarina tentaram associar a ex-governadora dizendo que o pai dela era amigo de um nazista, etc. Bom, o pai dela era afiliado ao PTB, que na época era a continuação do Getúlio Vargas, e o amigo dele, o tal do Castan, conhecido, era um admirador de Mao Tse-tung, Stalin e Fidel Castro, né? É um nazista de esquerda, como muitos. E a esquerda esconde isso aí, então, e aí fala do nazismo, achando que está culpando a direita. Mas o nazismo, a gente pode fazer a gente fez um programa sobre isso, um dos observadores sobre isso, né? Dá uma olhada lá atrás que fala sobre isso, sobre as ideologias de terceira posição, os neofascismos. Falei bastante sobre isso aí, que são esses grupos que está acontecendo muito na juventude hoje, esse apreço, essa valorização, de totalitarismos, né? O retorno, olha, a democracia não deu certo, é degradação, está vendo a degradação aí, então agora grupos totalitários, autoritários, então o pessoal é comunista, adora aí o Stalin, Mao Tse-tung, e também pega mistura com coisas, entre aspas, conservadoras aí, como Pinochet, Francisco Franco, e todo esse tipo de fascismos que aconteceu no próprio Getúlio Vargas, e faz um saudosismo disso. E existe uma esquerda que está lucrando e crescendo com isso aí, que é a esquerda do Aldo Rebelo, né, antigo PCdoB, não sei se ele está no PCdoB ainda, mas agora ele tem um negócio chamado Quinto Movimento, que é uma coisa estilo neofascismo, é uma esquerda nacionalista, né? Agora, o que é o nacional-socialismo? A gente sabe o que é. E não estou dizendo que seja nazista, mas é uma variação. E como eu expliquei ali no debate com o Jonas Fagar Jr., que é o livro publicado também, o Alexandre Dugin, ele fez para poder fortalecer e fomentar o novo nacionalismo da Rússia, ele resgatou todo o misticismo nazista, todo esse componente aí místico, esotérico do nazismo, né? Então existe, e aí eles chamam de tradição, existe uma confusão muito grande que o pessoal confunde aí com tradição de um sentido conservador da palavra, não é esse sentido. E aí essa confusão, imagine essa confusão na opinião pública, é um prato cheio, né, para a esquerda e para os governos, o governo petista querendo censurar todos os seus opositores, né, justamente baseados aí nessa confusão e na pouca informação que as pessoas têm. Certo, pessoal? Olha, eu sei que talvez eu tenha ficado um pouco confuso a minha explicação aqui, mas é uma reflexão aqui que eu convido a todos a dar uma olhada no site Estudos Nacionais, onde tem alguns artigos sobre o Alexandre Dugin, sobre esse neofascismo aí, e também agora recentemente sobre algumas possíveis causas que estão por trás desses massacres aí nas escolas, cuja real natureza, talvez em motivação, não é exatamente interesse de descobrir para muita gente, né? É mais fácil culpar então seus opositores e se aproveitar politicamente do que tentar entender o fenômeno, porque pode ser um pouco inconveniente para muita gente aí que está tentando se apropriar dele. Certo, pessoal? Então, inscreva-se no canal dos Estudos Nacionais, sigam aqui o podcast Observadores, vai também no Instagram, nós temos também o Instagram do Observadores, vai lá, siga também, e se inscreva lá também, entre no site dos Estudos Nacionais, ajude ali o jornalismo independente dos Estudos Nacionais, certo? Último aviso, neste sábado, dia 15 de abril, eu vou estar ali em Joinville, a gente vai ter o primeiro encontro
ali do Círculo Conservador de Joinville, que a gente vai fazer uma formação. O assunto da aula vai ser a questão ali da subversão da linguagem, né? E a gente vai falar sobre todo o processo, eu vou contar o processo que aconteceu ao longo da história desde a Idade Média, como que a linguagem foi sendo destruída, né? Então, aí falando bastante sobre esse fenômeno, para a gente entender também uma parte aí desse fenômeno que a gente está vendo hoje, de toda a confusão que a gente vê hoje, né, sobre vários assuntos, certo, pessoal? Então é isso. Ali nos Estudos Nacionais tem mais informações sobre esse encontro que vai acontecer no sábado em Joinville. Quem estiver em Joinville ou região pode comparecer lá. É isso, pessoal. Terminando aqui mais um podcast Observadores. Até mais!